Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump fala em taxar os produtos aço e alumínio que chegam aos Estados Unidos com fabricação brasileira. O governo federal aguarda as decisões concretas do mandatário para se manifestar sobre as tarifas. Quase todos os países descumprem o prazo para apresentar novas metas climáticas sobre o Acordo de Paris. O presidente da Colômbia pede a renúncia de todo o gabinete em meio à crise governamental. No Equador, a população vota em eleições presidenciais e legislativas e levam Daniel Noboa e Luísa Gonzalez ao segundo turno. A Agência Sanitária Americana autoriza testes de transplantes de rins suínos em humanos. Líderes mundiais se reúnem com a elite tecnológica em Paris para estabelecer regras da inteligência artificial. E quase 5.000 filhotes de tartarugas são soltos em um rio no Amazonas. O Jornal Mundial está começando agora. Uma mulher grávida de 8 meses foi morta e seu marido está em estado crítico após serem alvos de tiros de forças israelenses no campo de refugiados que fica no norte da Cisjordânia ocupada. Uma mulher grávida de 8 meses foi morta e seu marido está em estado crítico após serem alvos de tiros das forças israelenses no campo de refugiados de Nur Shams, no norte da Cisjordânia ocupada, segundo anunciou o Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina. A pasta identificou a morta como uma mulher de 23 anos e também confirmou que as equipes médicas não conseguiram salvar o feto. As forças de defesa de Israel anunciaram neste domingo a expansão de sua ofensiva no norte da Cisjordânia ocupada para o campo de Nur Shams, na província de Tulkarem, e informou que as forças já mataram vários terroristas e prenderam pessoas procuradas na área. A ofensiva já causou a morte de mais de 20 pessoas, incluindo 3 crianças. A operação, apelidada de Muro de Ferro, foi anunciada apenas 2 dias após a entrada em vigor do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Quase todos os países não cumpriram o prazo para apresentar novas metas climáticas sobre o Acordo de Paris. O Brasil, que vai sediar a COP30, já apresentou as chamadas contribuições nacionalmente determinadas. Apenas 10 de quase 200 países atualizaram os novos objetivos climáticos, incluindo novas reduções nas emissões de gases do efeito estufa, de acordo com dados oficiais publicados nesta segunda-feira, dia em que o prazo vence oficialmente. As contribuições nacionalmente determinadas são um componente essencial do Acordo de Paris de 2015 para combater a mudança climática, com medidas de mitigação de emissões e de adaptação. As emissões globais têm aumentado, mas devem ser reduzidas quase pela metade até o final da década para limitar o aquecimento global aos níveis estabelecidos na capital francesa há 10 anos. Apesar disso, apenas alguns dos principais poluidores apresentaram metas atualizadas dentro do prazo. Os Estados Unidos atualizaram as contribuições em novembro, mas a retirada anunciada pelo presidente Donald Trump do Acordo de Paris torna o gesto simbólico. China, Índia e União Europeia não cumpriram o prazo. O Brasil, que vai sediar a COP30 no final deste ano, apresentou as contribuições atualizadas, assim como Equador e Uruguai. A Argentina estuda seguir o exemplo de Donald Trump e deixar o Acordo de Paris. Ontem, o presidente americano Donald Trump ameaçou taxar o aço e alumínio que chega aos Estados Unidos com fabricação brasileira. O governo federal aguarda as decisões concretas do presidente para se manifestar sobre as tarifas. Vamos saber de mais informações com o Caio Teles ao vivo. Caio, boa noite. Olá, João. Boa noite para você, para a Vitória, a todo mundo que está acompanhando o nosso Jornal Mundial ao vivo aqui pela TV Mundial. Bom, como você já adiantou aí no estúdio, João, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje
que o governo brasileiro vai guardar decisões concretas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de responder a um possível aumento de tarifas sobre importações de aço e alumínio. Trump pode anunciar uma tarifa de 25% nesta segunda-feira. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço nos Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. E os americanos compraram 18% das exportações brasileiras de ferro e aço no ano passado. Haddad também comentou sobre a possibilidade de retaliação com a taxação do Big Techs, afirmando que a decisão depende do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após medidas serem implementadas. Lula já havia declarado que os Estados Unidos aumentasse tarifas sobre os produtos brasileiros e o Brasil responderia com reciprocidade. Inclusive, a gente mostrou aqui no Jornal Mundial. Isso taxando produtos norte-americanos. Durante seu primeiro mandato, Trump havia imposto tarifas sobre aço e alumínio, mas posteriormente revogou essas taxas para o Brasil e outros parceiros comerciais. Quero aqui aproveitar meu aviso para dizer que amanhã não terá Boa Tarde Mundo por questões de cenário, tá? Mas na quarta-feira a gente já tá de volta. João, Vitória, volto com vocês no estúdio. Boa semana para todo mundo. Obrigado pelas suas informações. Até quarta-feira, Caio. Cerca de 14 milhões de equatorianos votaram neste domingo para eleger o próximo presidente em um país devastado pela violência do tráfico de drogas, endividado e dividido entre o retorno da esquerda ou a continuação do atual presidente Daniel Noboa. Noboa e Luísa González irão disputar o segundo turno com uma margem estreita. Os equatorianos escolhem neste domingo seu próximo presidente. Cerca de 14 milhões de cidadãos devem votar nas eleições presidenciais em um país devastado pela violência das drogas. Mesmo com a proibição da publicação de pesquisas, várias empresas preveem um novo confronto direto entre a esquerdista Luísa González e o atual presidente Daniel Noboa, como ocorreu nas eleições de 2023. Eleito para completar o mandato de Guilherme Lasso, Noboa agora aspira a comandar o país até 2029. González, herdeira política do ex-presidente socialista Rafael Correa, busca se tornar a primeira mulher eleita presidente na história do país. Eles sabem das irregularidades cometidas. O fato de o candidato presidencial nem sequer ter pedido licença violou a lei e a Constituição. Para vencer no primeiro turno, é preciso obter 40% dos votos e uma diferença de pelo menos 10 pontos sobre o rival mais próximo. Se nenhum dos 16 candidatos vencer, haverá um segundo turno em 13 de abril. Daniel Noboa e Luísa González vão repetir o segundo turno no Equador com uma margem estreita. O presidente liderou o primeiro turno no domingo com 44,6% dos votos, seguido pela candidata de esquerda com 43,9%. Uma pequena vantagem segundo dados oficiais. Estamos quase em um empate técnico agora, e um empate técnico com uma tendência que é a coisa mais importante, que continuaremos subindo em votos. A ligeira vantagem de Noboa sobre González não foi suficiente para evitar um segundo turno em 13 de abril, como já aconteceu na eleição que ambos disputaram em 2023, quando o ex-presidente Guilherme Lasso dissolveu o Congresso. Ambos os candidatos são a expressão de um país dividido entre o retorno da esquerda ao poder e a continuação do jovem presidente Noboa, que prega uma abordagem dura contra o crime. Os equatorianos esperam que o próximo governo possa reanimar uma nação em crise econômica, dividida e assolada pela guerra entre os cartéis, que lutam pelo controle do tráfico de cocaína. A seguir, o presidente da Colômbia pede a renúncia de todo o gabinete em meio à crise governamental. E a Agência Sanitária Americana autoriza testes de transplantes de rins suínos em humanos. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. e Reforço Betel.
aprendizagem acontece com um olhar de amor. A Administração de Alimentos e Medicamentos, a Agência Sanitária Americana, autorizou o teste de transplante de rins de porcos em seres humanos. Duas empresas de biotecnologia dos Estados Unidos informaram que receberam o aval da Administração de Alimentos e Medicamentos, a Agência Sanitária Americana, para realizar testes clínicos com rins de porcos para transplantes em humanos. Desde 2021, a United Therapeutics e a eGenesis realizam experiências para implantar rins de porcos em humanos, inicialmente com pacientes com morte cerebral e mais recentemente com indivíduos vivos. Os pesquisadores pretendem dar uma resposta à escassez de órgãos para transplantes. Mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos estão na lista de espera para transplantes, inclusive mais de 90 mil que aguardam por um rim. A autorização para a United Therapeutics, anunciada nesta terça-feira pela Agência Sanitária Americana, vai permitir que a empresa avance no desenvolvimento de sua tecnologia para obter a licença do produto, caso os testes sejam bem-sucedidos. Os testes clínicos serão realizados inicialmente em 6 pacientes com insuficiência renal terminal até chegar a 50 pessoas. O primeiro transplante está previsto para metade do ano. Já a eGenesis informou ter recebido a autorização em dezembro para um estudo em 3 pacientes. O xenotransplante, ou seja, de uma espécie para outra, é um objetivo da ciência, mas ainda sem resultados de sucesso. As primeiras experiências com primatas fracassaram, mas os avanços em edição genética e gestão do sistema imunológico deixam o objetivo cada vez mais próximo. Os porcos se revelaram doadores ideais, crescem rápido, se reproduzem em ninhadas numerosas e fazem parte da alimentação humana. Em novembro de 2024, Tawana Looney, uma americana de 53 anos do Alabama, se tornou a terceira pessoa a receber um transplante de rim suíno. Looney é a única sobrevivente do procedimento, com pouco mais de 70 dias de vida após o transplante. David Bennett, de Maryland, recebeu o coração de um porco em 2022 e sobreviveu por 60 dias. O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou no domingo que pediu aos seus ministros e outros altos funcionários que renunciassem em meio a profundas divisões dentro de seu gabinete. O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou no domingo que pediu a renúncia de todo o seu gabinete de ministros e outros altos funcionários em meio a uma crise governamental. O pedido anunciado pelo presidente em sua conta na rede social X ocorre após uma reunião na terça-feira, na qual Petro repreendeu quase todos os seus ministros pela falta de progresso no cumprimento dos compromissos com os cidadãos. Aliados de longa data expressaram a Petro diante das câmeras rejeição à nomeação de Armando Benedetti como chefe de gabinete e Laura Sarabia como ministra das Relações Exteriores. Segundo a vice-presidente Francia Marques e outros membros de seu gabinete, os dois estão longe do projeto progressista que venceu as eleições de 2022 e foram acusados de obstruir a comunicação entre eles e o presidente. Benedetti está sendo investigado por supostas irregularidades no financiamento da campanha presidencial e enfrenta uma denúncia por violência de gênero. Sarabia foi envolvida na investigação do maior escândalo de corrupção do governo Petro por desvio de recursos públicos. Antes do pedido do presidente, a ministra do Meio Ambiente, Susana Mohamed, também renunciou. Com ela, já são 4 altos funcionários de Petro que renunciaram esta semana. Na tarde de ontem, câmeras de segurança registraram o momento exato em que um veículo tombou na rua Sebastião Lopes, via de acesso ao bairro Jardim das Oliveiras, em Camusim, no estado do Ceará. De acordo com as imagens, o condutor fez uma curva e perdeu o controle do carro após colidir contra uma barreira de cimento de uma calçada. O veículo tombou. Felizmente, não houve ferimentos graves e as autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente. Uma igreja na Bahia está celebrando suas missas na parte externa após identificar um risco de desabamento do teto. A Igreja Sagrado Coração de Jesus em Exu, após identificar o risco, agora está em obras. As intervenções prevêem a substituição da estrutura que oferece risco. Desde o mês de dezembro, as missas acontecem na parte externa da igreja.
O pároco Rodrigo Pinheiro, responsável pela igreja que tem mais de 100 anos de existência, contou que o risco foi identificado durante a troca do fogo. 3 engenheiros avaliaram a estrutura e, em unanimidade, apontaram o risco de desabamento. Para garantir a segurança dos fiéis, foi preciso adaptar a rotina. A previsão é que a obra, orçada em R$150 mil, seja concluída em 4 meses. Um avião fez um pouso de barriga no aeroporto estadual de Sorocaba, no estado de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Ninguém ficou ferido. A aeronave particular, uma Twin Commander modelo 690D, fabricada em 1985, tocou o solo às 8 horas e 53 minutos. Durante a manobra, o avião teve problemas no trem de pouso e arrastou a barriga na pista por aproximadamente 500 metros. Houve vazamento de combustível e um princípio de incêndio, que foi controlado pelas equipes do aeroporto. Daqui a pouco, líderes mundiais se reuniram em Paris para estabelecer regras da inteligência artificial. E quase 5.000 filhotes de tartarugas são soltos em um rio no Amazonas. Jornal Mundial. Oferecimento: Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães. Líderes políticos de vários países iniciaram nesta segunda-feira uma reunião de cúpula em Paris com a elite do mundo tecnológico para tentar estabelecer as regras de comportamento para a revolucionária inteligência artificial. Co-patrocinado por França e Índia, a reunião pretende estabelecer um pacto para promover uma IA mais ética, acessível e simples. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo da França e de aliados como a Alemanha é garantir que a Europa não perca o trem dos investimentos e da inovação. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou no domingo investimentos em IA no país, no valor de 109 bilhões de euros, ou 650 bilhões de reais nos próximos anos. A Europa entra com atraso na corrida dos gigantes da inteligência americana. Nos Estados Unidos, uma única empresa, a Amazon, anunciou que destinaria uma quantia similar, mais de 100 bilhões de dólares, para desenvolver sua própria nuvem de armazenamento de dados e em IA este ano. O desenvolvimento vertiginoso dessa tecnologia, que está revolucionando a economia mundial, não é apenas um desafio para as nações e blocos econômicos, mas também para os próprios gigantes do setor, obrigados a reagir diante de novidades incessantes. Uma startup chinesa, a DeepSeek, surpreendeu os analistas no mês passado ao revelar um modelo de IA que exigiu pouco mais de 5 milhões de dólares ou 29 milhões de reais de investimento inicial e que funciona com muito menos energia do que os concorrentes. Cerca de 4.900 filhotes de tartarugas tracajá já foram soltas em um rio no estado do Amazonas. O objetivo é preservar a espécie ameaçada e contribuir para a manutenção da saúde dos rios. Cerca de 4.900 filhotes de tartarugas Podocnemis unifilis, conhecidas popularmente como tracajás, foram soltos no rio Igapoaçu, em Beruri, no estado do Amazonas. A iniciativa é parte do projeto Pé de Pincha da Universidade Federal do Amazonas, que há 25 anos atua pela preservação e conscientização ambiental na região. Isso faz parte de uma estratégia maior de manejo de base comunitária, onde a comunidade, percebendo de que aquele recurso está ameaçado, seja por invasão de pessoas, pela captura ilegal, eles decidem fazer algo para proteger o quelônio. E aí você tem diferentes formas de fazer isso. Uma é você proteger a praia, quando é possível, e aí os ninhos são mantidos ali, a comunidade faz o registro da quantidade de ninhos e depois da quantidade de filhotes que saem. A espécie comum na região amazônica está ameaçada pelo consumo humano em todas as fases, desde os ovos até indivíduos adultos, e pela perda de habitat natural.
Muito importante porque aqui já quase não existia mais, né? É por isso que o projeto veio para dentro da comunidade. Aí agora, por onde você olha, tem vários, tem milhares de tracajá. É uma benção. De acordo com a Agência Amazonas, a soltura de quelônios, além de proteger espécies ameaçadas, também ajuda na manutenção da saúde dos rios e da biodiversidade local. Salvando os ecossistemas, né? Com certeza, preservando o meio ambiente. Como o Caio havia falado durante o ao vivo, relembramos que amanhã não haverá BTM, porém voltaremos na quarta-feira com a nossa programação normal. Para rever nossas reportagens, volte aqui no nosso canal do YouTube e não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até quarta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.